essa aula de hoje, do dia 24 de agosto, disciplina Hidrologia, para a turma Engenharia Florestal 171, né? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui a página da disciplina. Vou abrir aqui a página da disciplina e, posteriormente, eu vou compartilhar com vocês, né? Vou compartilhar com vocês o que eu abri aqui. Deixe-me achar primeiro aqui a página da disciplina. Porque, como o computador é novo, ainda não tem os favoritos aqui, né? Vamos ver aqui. IFMG, São João Evangelista. Beleza. Vou compartilhar aqui, então, com vocês. Compartilhar. Vamos ver. Bom, eu creio que agora tá ok, né? Vamos entrar aqui, então, na página da disciplina. Acessar. Hidrologia, disciplina do curso de Engenharia Florestal. Vamos ver. Hidrologia e Engenharia Florestal. Bom, gente, então, permitir aqui o pessoal, para o pessoal ir entrando. Vamos lá, então. A página da disciplina, que vocês já estão acostumados aí, com a mesma, né? Nós temos aí já o material da primeira semana consolidado aí. Segunda semana, onde nós tivemos a pesquisa, né? Pesquisa solicitada para vocês. A primeira videoaula de hidrologia, dia 12/8, né? Que foi a aula que nós gravamos, na verdade. A aula do dia 5 não foi gravada. E aí eu coloquei, né? Eu coloquei aqui o seguinte, essa observação. Esta é a primeira aula de hidrologia dada para os alunos da turma AGR 181, servindo também para os alunos da turma EFL 171. O link da outra videoaula foi excluído devido a problemas ao longo da aula e baixa qualidade de áudio. Até então, até agora há pouco, eu estava usando uma câmera, né? E essa câmera vem com um áudio embutido, estava muito ruim o áudio, os alunos estavam reclamando e realmente estava muito ruim. Então, em função disso, a aula que eu gravei com essa qualidade de áudio ruim, eu tirei, né, e deixei para vocês a aula da agronomia, que é a mesma coisa, o conteúdo é o mesmo, tá? Então, já estamos aí melhorando, né, a partir de agora, né, a qualidade do áudio e da imagem para vocês.
Essa aula de hoje que eu estou gravando, espero que dê tudo certo, porque algumas aulas eu não consegui fazer o upload para o YouTube da aula e não teve jeito de disponibilizar. Mas aí, no caso, a partir de hoje, né? A partir de hoje, eu já espero que isso dê certo, né? Se não der certo, a gente vai compartilhando as aulas da outra turma e vice-versa, né? Às vezes alguma aula deles também deu problema, eu passo de vocês para eles e aí nós vamos seguindo, né? E aí eu peço o seguinte, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir parando, perguntando, né? Podem perguntar, podem esclarecer, não deixem passar batido, porque a aula online, a tendência dela é ficar muito monótona, porque só o professor falando. Então, assim, é interessante que vocês parem, né? Perguntem realmente, pergunte, tira dúvida, esclarece. Se tiver alguma dúvida sobre outra aula, pode perguntar também, não tem problema, né? Tornar a aula um pouquinho mais dinâmica para que a gente possa ter um rendimento melhor, avançar um pouco melhor no conteúdo e ter menos problemas aí menos problemas ao longo do desenvolvimento da disciplina. Então, essa segunda semana, que foi do dia 10 ao dia 14 do 8, né? A terceira semana, eu disponibilizei para vocês aí os slides, né? Aí eu coloquei que não foi possível disponibilizar a videoaula do dia 17 do 8, ficou do 19, tá? Então eu coloquei aqui, ó, assista a videoaula de 19 do 8, turma de agronomia. Tendo em vista que não foi possível fazer o upload no YouTube da aula do dia 17 do 8, estou disponibilizando a aula da turma da agronomia, que trata do mesmo assunto, tá? Então, ficou assim, tá? Uma coisa também que eu queria fazer, eu não sei se é possível aqui, vamos ver se vai ser, né? Essa pesquisa que eu disponibilizei, que eu pedi para vocês, fiz o seguinte, com a turma da outra disciplina, eu coloquei mais tempo para eles, né? E eu vou ver se tem como mudar aqui também para deixar um tempinho maior. Tem alguns alunos que não entregaram, aí eu queria ver se deixava um pouco mais de tempo para eles que não entregaram, para que eles possam fazer também, tá? Dá um tempinho a mais aí. Eu dei 48 horas, eu dei 48, não, foram 24 horas, um pouquinho a mais para eles, né? Da outra turma. Então, não da outra turma de hidrologia, mas da outra turma de conservação do solo e água, tá certo? Então, tem aqui, ó, a data da entrega ficou aqui 21 de agosto. Eu vou colocar aqui dia 25, né? Foi o que eu coloquei para eles também. Eu vou pôr aqui dia 25, que é amanhã, né? Vou colocar aqui 25, cadê? 25. E desabilitar, deixar desabilitada aqui a data limite. Então, a data de entrega mesmo vai ficar para o dia 25 de agosto, às 23h59, tá? E aí, eu vou colocar aqui, ó, pesquisa intitulada Principais Bacias Hidrográficas Brasileiras e Mundiais em PDF, tá? Eu vou disponibilizar mais aí, mais 24, mais umas 30 horas, né? Mais umas 30 horas para vocês que não fizeram aí poderem entregar. Número máximo de arquivos enviados. Claudiano, Oi. tem um pessoal pedindo para você aceitar eles para entrar na aula. A entrar na aula aqui? Isso. Ah, sim. Vamos ver aqui. Permitir. Vamos ver o que mais aqui que vai aparecendo. Permitir, Angélica. Vamos ver quem mais. João Marcos, Iago, né? Jackson. Ana Caroline.
aí vamos mudando, né? Então, aqui, número de arquivos 1, né? No máximo 10 mega, né? Já é bastante, 10 mega é muita coisa. Ninguém vai fazer um trabalho aí com 10 mega, né? Porque é muito grande, né? E em PDF, tá, gente? As mesmas instruções lá que eu coloquei para vocês lá, continua em PDF a entrega do trabalho, né? A entrega em PDF. Deixa eu salvar aqui e voltar para a disciplina. Vamos ver. Está meio devagar aqui. O computador chegou hoje e já está devagar. É brincadeira, né? Coisas da informática. Tem que salvar e voltar ao curso. Ué. Habilitar 24. Data limite. Data limite. Não tem data limite, não. Vou apagar esse aqui. 24, 25. Tá, vamos lá. Vamos salvar e voltar ao curso. Vamos ver se ele volta agora. Não quer voltar. Está querendo voltar para a página. Vamos voltar aqui, gente. Salvar e voltar ao curso. Ele não está querendo voltar. Ele não volta. Salvar e mostrar. Vamos ver se ele vai salvar e mostrar. Também não. Deixa eu voltar aqui para a disciplina. Se não der certo, eu faço depois, tá? Vamos ver aqui se ele salvou aqui. Quarta semana. Não, terceira semana, né? Slides. Pesquisa. Depois eu dou mais uma olhada aqui, tá, gente? Não tá dando para fazer agora, não. Eu não vou perder tempo aqui, não. Eu vou seguir aqui. Bom, nós temos o seguinte. Então, essa pesquisa, né? Eu vou tentar depois mudar, né? Essa data aí, como eu falei para vocês. E aqui, se por acaso mais tarde vocês acessarem e não tenha sido mudada a data, é porque não foi possível mesmo mudar e vai ficar do jeito que está. Tá ok? Bom, então nós temos aqui, então, a videoaula do dia 19, né? Que vocês podem assistir, apesar que é uma aula da turma da agronomia, não tem problema, não. O conteúdo é o mesmo. E nós temos aqui agora a quarta semana, que é do dia 24 a 28 do 8. Nós estamos exatamente nessa semana aí, né? Semana de 24 a 28 do 8. É exatamente aí o período que nós estamos, né? Então, o que nós temos para essa semana? Nós temos aí envio dos slides de hidrologia e continuação, que nós vamos continuar daqui a pouquinho, mas nós temos o envio dos questionários dos capítulos 1 e 2. Então, o capítulo 1 e 2 da apostila, vocês têm lá um questionário no final de cada capítulo. Como todo capítulo tem um questionário no final. Então, vocês vão fazer esse questionário, né? Vão digitar, vão salvar em PDF e vão enviar para mim. Né? E vão colocar as perguntas também, tá? Então, não é só colocar a resposta, não. Por exemplo, se eu colocar lá, capítulo 1, questão número 1,
Você coloca o enunciado da questão, né? Coloca a questão e embaixo vem a resposta. Questão número 2, coloca a questão e a resposta na sequência. E assim vai com todas as questões, tá? Para os 2 capítulos. E aí, quando você clicar em envio dos questionários, já vai estar disponível para vocês lá. Aí já temos aí 10 pessoas que enviaram, né? 10 pessoas já enviaram, então tá dentro do, né, do esperado aí. Vocês têm até o dia 28, né? É sexta-feira. Vocês têm até sexta-feira para enviar esse questionário, né? Até as 23h59 da sexta-feira, vocês têm aí, tá? Para poder enviar para mim. Tá certo? Então, nós vamos continuando aqui. Alguma pergunta por enquanto, gente? Ou tá tudo certo por enquanto? Tudo certo. Tudo certo, beleza. Bom, então, vamos lá. Professor, Sim, pois não. já está digitado, né? Isso, você vai digitar, você vai salvar em PDF, né? Tem aquele site lá, I Love PDF, que vocês podem converter, né? Vocês devem conhecer melhor que eu isso aí. Você faz no Word, né? Você faz o questionário no Word, aí você vem e salva, né? Na verdade, quando você vai salvar no Word, já tem a opção PDF, né? Não precisa nem ir no I Love PDF, não. Quando você vai salvar o arquivo, você faz o arquivo no Word. A hora que você vai salvar, tem lá, salvar como. No salvar como já tem a opção PDF lá. Aí você já salva em PDF, né? Aí você pode guardar uma cópia em Word e uma cópia em PDF. Se tem algum problema fazer no caderno e mandar em quê? Repete, por favor, aí. Fazer no caderno e... É porque eu fiz no caderno, aí tem como... Eu tenho um aplicativo que salva a foto em PDF. Tem algum problema? Porque eu já tinha feito no caderno, na semana que você mandou. Olha, você tá assistindo no celular, é isso? Não, eu tô assistindo no computador mesmo, mas é porque eu já tinha feito, entendeu? Não, mas aí Na não. primeira semana que você mandou... Não. Aí você tem que digitar e mandar, né? Só quem não tem computador é que eu estou aceitando, né? Fazer em folha de Chamex, não papel de caderno, fazer em folha Chamex e digitalizar e mandar para mim. Quem não tem computador, né? Quem está assistindo a aula pelo celular. Mas quem tem computador, aí vai digitar, salvar em PDF e mandar para mim. Se você já está com as questões respondidas, você pode digitar, você digita rapidamente e salva em PDF e manda para mim, né? Você vai ter um trabalhinho a mais aí, mas compensa, porque senão você vai ficar em desvantagem na hora de eu avaliar, né? Que aí tem o pessoal que mandou em PDF, e aí você mandando em folha de caderno, aí você sai em desvantagem, né? A não ser que a pessoa não tenha, volto a dizer, não tenha computador, né? Eu sugiro isso aí, tá? Bom, continuando então, ou entrando basicamente no nosso conteúdo de hoje, slides, né? Que nós estamos lá nos slides de hidrologia. Eu ainda não disponibilizei para vocês, gente, a apostila de bacias hidrográficas, né? Eu tenho que fazer isso aí no máximo para a próxima aula, né? A próxima aula, que é segunda-feira, eu tenho que disponibilizar essa apostila para vocês, está lá na minha sala, lá no Instituto. Eu vou disponibilizar essa apostila para vocês. Qualquer coisa também, eu vejo se eu consigo fazer o download dela aqui no Google. E aí, se eu conseguir fazer o download dessa apostila, ou no meu HD externo, vou ver se está também ali, e já deixo disponível para vocês e para outra turma também essa apostila, né? Bom, então, nós estávamos aqui abordando
Vamos ver onde nós paramos aqui, né? Nós falamos aqui, ciclo hidrológico, precipitação, escoamento superficial, infiltração, evaporação, evapotranspiração, né? Aqui falando sobre método de estudo, bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica, né? Nós temos também aqui como que faz a questão da lei, padrões de drenagem, né? Padrões de drenagem, a lei de Orton. Temos aqui como que calcula o padrão a densidade de drenagem, o que significa a densidade de drenagem, cobertura vegetal da bacia, né? Características geológicas, características de uma bacia impermeável, de uma bacia permeável, transporte de sedimentos, características térmicas, ocupação e uso do solo, né? Eu acho que foi por aí que nós paramos, né? Foi nesse assunto aqui, ocupação e uso do solo. Nós falamos das características térmicas e faltou aqui ocupação e uso do solo. Como está em PDF, eu não tenho aqui opção, pelo menos eu não sei fazer isso aí, de colocar no modo de apresentação, né? Deve ter algum atalho de tecla que faz... deixa eu ver se tem aqui... Esse computador não tem o Acrobat, depois eu vou ter que instalar, né? Acrobat, não tem. Alguém sabe? Não, vocês não devem saber, não. Deve ter algum atalho para poder você colocar, um atalho por tecla, para poder colocar a apresentação em tela cheia. Para eu não perder tempo, eu não vou ficar procurando, vou procurar depois, e aí, na próxima, a gente faz isso, né? Bom, mas eu acho que está dando para acompanhar aí. Tem alguém que está acompanhando via celular? Eu tô. Eliseu? Eu também, pelos dados móveis. Dados móveis. Luana. Luana e Eliseu, né? Isso. Isso aí. Tá. Eu sei que no caso de vocês aí tem problema da bateria, né? A bateria vai acabando, né? Então, tem esse problema, né? Não, Também. Tem problema, o celular tá no carregador. Ah, está no carregador, beleza. E a Luana? O meu também tá no carregador. Ah, não, tranquilo. Então dá pra gente seguir aqui, né? Apesar que fica pequeno, né? As letras ficam pequenas, mas vocês são jovens, a visão é de lince, né? Vai longe. Beleza. Então tá bom, gente. Vamos lá, vamos continuar. Então, gente, nós estamos falando da bacia hidrográfica. Nós estamos falando das bacias hidrográficas e eu fiz uma comparação com vocês, uma analogia, melhor dizendo, entre uma coisa bem simplória, né? Comparando uma folha de uma árvore com uma bacia hidrográfica, né? Então, a folha, vamos imaginar uma folha, você vai lá na árvore e retira uma folha, aquela folha, né? As nervuras da folha são os afluentes ou tributários da bacia, e a borda da folha a gente chama de divisor de águas, né? Onde a folha é conectada na árvore, a gente chama de exutório ou seção de controle, ou foz, é o que nós chamamos, tá? Bom, ele fala agora da ocupação e uso do solo da bacia. Pode-se dizer que uma bacia coberta por uma floresta produz menos escoamento superficial do que uma bacia sem árvores. A vertente gramada libera água em taxas, né? Então, a vertente que é qualquer superfície com alguma inclinação que permite escoamento de água, né? Então, essa vertente aí está inclinada, que vai permitir o escoamento da água. Se ela estiver gramada, ela libera água em taxas e volumes menores. Então, a liberação de água
em volumes menores, porque parte da água será infiltrada no solo. E devido à maior rugosidade da superfície gramada, o escoamento será mais lento, né? Concluindo-se, então, que o escoamento em superfícies impermeáveis resulta em maiores volumes e em tempos de deslocamento menores do que o escoamento em superfícies permeáveis com taxas com as mesmas dimensões de habilidade. Então, vamos resumir isso aqui, né? Por exemplo, eu tenho uma bacia hidrográfica que é uma bacia mais rugosa, né? Ela tem uma rugosidade maior, porque ela tem mais vegetação, né? Ou tem cobertura morta, então isso aí causa uma maior rugosidade na superfície da bacia. A rugosidade, eu fiz um paralelo. Comparei lá a pele de um bebê e a pele de uma pessoa idosa. Então, a pele da pessoa idosa é rugosa, ela é cheia de rugas, não é isso? Então, essa seria a bacia hidrográfica com vegetação, uma bacia hidrográfica com cobertura vegetal. E a pele do bebê seria uma bacia hidrográfica impermeável, ou com baixa permeabilidade. Tem pouca rugosidade, então a água bate e escoa rapidamente, né? Então, a bacia hidrográfica que tem maior rugosidade, né, e maior vegetação, em função disso, maior rugosidade, ela vai ter um escoamento mais lento. A velocidade de escoamento vai ser mais lento, e eu vou ter um volume de escoamento menor. Isso é interessante, isso é importante, né? Pensando na questão ambiental, né? Na questão de conservação do solo e da água, pensando na conservação da bacia, é interessante que a minha bacia tenha vegetação. É interessante, sempre, que a minha bacia tenha vegetação, que ela não seja uma bacia nua, uma bacia descoberta. As bacias hidrográficas descobertas, elas têm maior problema de erosão, né? Bom, então, o tipo de cobertura e uso do solo é especialmente importante para a hidrologia. Então, o tipo de cobertura e o uso do solo, né? Então, por exemplo, nós temos uma bacia que tem cobertura vegetal de um porte um pouco maior, né? Não vamos dizer que nem que sejam árvores, não. Vamos dizer que a cobertura vegetal tem um porte um pouco maior. E uma outra bacia que tenha, por exemplo, pastagem degradada, né? Que é muito comum na nossa região aqui. Vocês devem estar na região de vocês, mas aqui, na região aqui de São João, aqui, indo para Valadares, né, nesse caminho aqui, nós temos muitas bacias, muitas microbacias, que são microbacias que têm pastagem, né? Pastagem degradada. Então, a pastagem está bem baixinha, ainda mais numa época dessa, né? Muito baixinha, com a vegetação bem raquítica, bem fraquinha, né? Então, qualquer chuva que vem ali vai causar um impacto grande, porque a vegetação que está cobrindo a bacia é uma vegetação de porte inadequado, né? Então, esse seria o quê? O tipo de cobertura que ele está falando aí. O uso do solo. Então, uma bacia que tem, por exemplo, cultivo mínimo, o impacto de uma chuva, né, da bacia, vai ser muito diferente de uma bacia que tem cultivo convencional. Aração, gradagem, né, subsolagem e outras práticas aí. Então, assim, a questão do cultivo mínimo, do plantio direto, além de outros fatores importantes, tem esse também, que é a questão de você expor menos o solo à erosão, né? Você vai expor menos o solo à erosão e, consequentemente, você vai conservar melhor o seu solo. Vai ter uma conservação melhor do solo, tá? Então, nós temos que observar esses dois aspectos. O tipo de cobertura vegetal da bacia hidrográfica e o uso do solo. Como que o solo está sendo utilizado? Ele está sendo utilizado com cultivo mínimo? Ele está sendo utilizado com plantio direto? Ele está sendo utilizado com cultivo convencional? Com aração, gradagem? Quando você expõe o solo, né? Vamos dizer que você acabou de arar o seu solo, gradeou o seu solo, vem uma chuva. O que vai acontecer? Erosão, né? Erosão no solo. Agora, se você está fazendo, por exemplo, um plantio direto e vem uma chuva, o impacto é muito menor do que
naquele primeiro caso que eu falei do solo com aração e gradagem, né? Isso é simples de entender, eu creio, né? Bom, muitas questões problemáticas em projetos hidrológicos resultam da expansão urbana. Então, a expansão urbana, né, a expansão das cidades, traz grandes problemas para a gente aí, certo? Então, a gente tem que ver que a urbanização ela traz vários problemas para as bacias hidrográficas e os aspectos hidrológicos também têm que ser vistos. A porcentagem do solo impermeabilizado é comumente usada como indicador do grau de desenvolvimento urbano. Então, quanto mais desenvolvida é a cidade, vamos dizer assim, no aspecto de urbanização, mais impermeabilizada ela é. É assim no terceiro mundo, é assim na maior parte do mundo. Mas, na verdade, deveria ser o contrário, né? Cidade mais urbanizada é uma cidade que tem grandes áreas, ou então áreas distribuídas ao longo da cidade, áreas com vegetação, né? Então, você conversando com um arquiteto, com um urbanista, né, você vai ver exatamente isso, que eles têm a preocupação nos projetos de colocar áreas verdes, né, parques, áreas para poder facilitar a infiltração de água das chuvas e, com isso, reduzir o escoamento superficial, reduzir as enxurradas, reduzir as enchentes. Se você pega uma cidade que não teve planejamento nenhum, ela praticamente é impermeável totalmente. Então, ela é totalmente impermeável, chove, por menos que seja, já causa erosão, já causa escoamento superficial, né? E as enchentes, tá? Então, a urbanização das cidades, infelizmente, ela caminha junto com a impermeabilização das bacias hidrográficas. Áreas residenciais com alta densidade de ocupação têm taxas de impermeabilização variando de 40% e 70%. Então, veja bem que importante isso aí, né? As áreas residenciais com alta densidade de ocupação, elas têm taxa de impermeabilização até 70%. Muito alta essa taxa de impermeabilização, né? Taxa de impermeabilização 70% é muito alta. Áreas comerciais e industriais são caracterizadas por taxa de impermeabilização de até 90%. Então, é muito alto, né, gente? Se você pensar na área da cidade, 90%, se você pegar a média ali, né, de 70%, 90%, 80% da área impermeabilizada, para onde que essa água da chuva vai, né? Para onde que ela vai? Choveu, está impermeabilizado 80% da área, essa água vai para onde, gente? Vamos responder aí? Essa água que bateu na cidade lá, 80% dela está impermeabilizada. Para onde vai essa água? Alguém sabe? Ninguém se arrisca? Enxurrada não vai escorrer pelas ruas. Exatamente. Então, nós vamos ter as enxurradas, o escoamento superficial, levando essas águas para as ruas, levando para os ribeirões, né? Os ribeirões não aguentam o volume excessivo de água e ocorre o quê? Ocorre o transbordamento, né? Ocorre as enchentes. É o que nós temos aí. Daqui a pouco, daqui a uns meses aí, né? Lá para novembro, dezembro, quando começarem as chuvas para valer, vocês vão ver isso aí, com certeza, na televisão, né? Em São Paulo, Belo Horizonte e outras cidades mais que têm esses problemas aí, né? As cidades, de uma forma geral, os centros urbanos no Brasil e em outros países também, têm esse tipo de problema de inundações. E aí você já sabe de onde veio, né, essa água, né? E de onde para onde essa água deveria ir, né? E para onde ela foi na realidade. Bom, a impermeabilização de bacias urbanas não está restrita à superfície. Os canais de drenagem são normalmente revestidos com concreto, de modo a aumentar a capacidade de escoamento da seção transversal do canal.
e remover rapidamente as águas pluviais. O revestimento de canais é muito criticado, já que este tipo de obra transfere os problemas de enchentes de áreas a montante do canal para áreas adjuntantes. Basicamente, o que ele está falando é o seguinte, né? Os canais de drenagem, que são aqueles ribeirões canalizados que nós temos nas cidades aí, eles são impermeabilizados. As paredes deles são impermeabilizadas, elas são concretadas, né? O fundo também é concretado. Então, se as paredes são concretadas e o fundo é concretado, a água que está escoando pelo canal vai para onde? Ela não tem como infiltrar. Ela não tem, o único lugar que ela tem para ir é sentido, né? Direção, encontrar um outro rio. Se o volume de água for muito grande, ele vai enchendo e transborda, e aí causa as enchentes, né? Então, nós temos essa questão aí, a impermeabilização dos canais de drenagem urbanos, tá? Esse é um problema sério também que tem que ser analisado. Precipitação, gente, eu vou falar rapidamente sobre precipitação, que no nosso caso, né, no caso do Brasil, por exemplo, a precipitação para a gente é chuva, né? Precipitação para a gente é chuva. Para países da Europa, países, por exemplo, Estados Unidos, né? Canadá, outros países aí, a neve também é uma precipitação importante. Para o Brasil, não. No Brasil, o que importa são as chuvas. Nós temos, basicamente, que prestar atenção. O principal, ele está falando aqui nesse slide, mas o principal, né, que você tem que analisar é a intensidade da precipitação. Tá, gente? Intensidade da precipitação. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui em São João, amanhã, chove 50 milímetros em 1 hora. De 10 às 11 da manhã, chove 50 milímetros. Amanhã, né? Então, choveu 50 milímetros em 1 hora. Aí, depois da manhã, chove 50 milímetros, só que em 24 horas. Aquela chuva de 50 milímetros em 1 hora, ela tem um potencial de causar erosão e inundações muito maior do que aquela chuva de 50 milímetros em 24 horas, né? Por quê? Se a gente fizer aqui, ó, eu ver aqui se abre aqui o Word aqui, né? Vamos ver aqui o Word. Cadê o Word aqui? Eu estou apanhando desse Windows 10. Deve ser aqui, né? Office, né? Deve ser aqui. Vamos ver se vai abrir aqui. Se ele entrar no outra... Se ele começar a demorar aqui, gente, eu saio daqui, tá? E a gente faz uma diferença. Oi? Então, a barra lá embaixo, no computador, também funciona. Aqui embaixo, na barra? É. Então, aqui tem Internet Explorer, Google Chrome. Espera aí. Aqui. Eu não vou, se não der certo, eu não vou insistir, não. Tá demorando aqui. Deixa eu sair daqui, gente. Não tem problema, não. Vou ver se tem aqui um bloco de notas, pelo menos. Vamos ver aqui. Acessórios do Windows, bloco de notas. Vamos no bloco de notas mesmo? Depois eu configuro aquilo lá. Bom, então, eu tenho a intensidade de chuva é igual
Vamos aumentar aqui, né? Intensidade de chuva. Deixa eu aumentar aqui a fonte, né? Vou ver se tem como aumentar a fonte. Aumentar a fonte. 26, ok. Intensidade de precipitação é igual a lâmina, o H, dividido pelo tempo. Cadê a barra aqui? Barra, não. Barra. Ai. Vamos lá. Vamos pôr dividido aqui. Dividido, né? Pelo tempo. Tá? Então, a intensidade, o I, que é o que interessa mais para a gente, é o que choveu dividido pelo tempo de chuva. Intensidade de precipitação é a lâmina precipitada, ou H, dividido por tempo de precipitação. Tá? Então, vamos colocar aqui. O I é a intensidade de precipitação é o I, né? O I é igual a intensidade de precipitação. O H é igual a lâmina precipitada. E o T, né? É igual a tempo de precipitação. Aqui a intensidade de precipitação normalmente é dada em milímetro por hora, né? Milímetro por hora. A lâmina precipitada é dada em milímetro. E o tempo de precipitação é dado em hora. Pode ser em dias também, tá, gente? Você pode encontrar em dias, não tem problema não. Então, se eu falei no primeiro caso, eu tinha... No primeiro caso, então, primeiro... Ué, o que foi aqui? Primeiro caso. Eu tenho 50 milímetros em 1 hora. E o segundo caso, eu tenho 50 milímetros em 24 horas. Qual vai ser a intensidade de precipitação em cada um dos casos? Eu vou ter 50 milímetros no primeiro caso. Então, primeiro, 50 milímetros em 1 hora. Então, 50 dividido por 1 vai dar 50 dividido por 1 é igual a 50 milímetros por hora. No caso 2, eu vou ter 50 milímetros dividido por 24 horas, que vai dar 2, alguma coisa. Deixa eu ver aqui exatamente quanto, né? Deixa eu ver aqui. 2, né? Vamos ver aqui. 2 dividido 50 dividido por 24. Vamos voltar aqui. 50 dividido por 24. 2,08. Então, vai ser 2,08 milímetros por hora.
Então, olha só a diferença, né, gente? Vamos olhar a diferença aqui, ó, né? Olha só a diferença que nós temos de intensidade. Essa primeira situação aqui, essa primeira chuva, nós vamos ter 50 milímetros por hora de intensidade. É muita chuva. É uma chuva, assim, é uma tempestade, né? Uma tromba d'água. Eu lembro que aqui em São João, há talvez uns 7, 8 anos atrás, teve uma chuva dessas aí. 50 milímetros em uma hora. É muita chuva, é uma pancada violenta, né? Agora, na segunda situação, nós tivemos uma chuva de 50 milímetros em 24 horas, em um dia, né? Então, choveu em um dia, 24 horas. Então, vai dar uma intensidade de 2,08. Muito menor a intensidade, né? Então, praticamente 25 vezes menor, né? A intensidade de precipitação 25 vezes menor do que na primeira situação. Então, veja bem, a intensidade de precipitação, ela é um fator, ela é um elemento, né, muito importante para a gente quando a gente está estudando conservação de bacias hidrográficas, estudando precipitação. Não tem sentido você falar somente na lâmina precipitada. Por exemplo, choveram 50 milímetros. E daí? Né? Em quanto tempo choveu 50 milímetros? Você tem que saber, né? Então, ao lado da lâmina precipitada, você tem que ter junto o tempo de precipitação. E aí, com esses dois valores, você calcula a lâmina, ou a intensidade, né, de precipitação, e aí sim você tem uma informação mais, uma informação que traz mais dados para a gente. Você consegue discutir um pouco melhor se você tiver a informação intensidade de precipitação. Bom, eu não vou salvar isso aqui, não. Eu vou fechar aqui, mas vai ficar registrado na gravação da aula, tá? Tudo bem? Não vou salvar. Beleza. Bom, mecanismo de formação da precipitação, nós temos o quê? Basicamente, aí, o vapor d'água, né? O vapor d'água, ele vai adquirindo, as gotículas vão se unindo, vão se juntando, vão adquirindo peso suficiente, e aí elas conseguem romper as correntes ascendentes de ar e também a resistência da atmosfera, a resistência atmosférica, vence essa resistência e aí ocorre a precipitação. Basicamente é isso que fala nesse parágrafo aí, tá? E nós temos o quê? Os tipos de chuvas, né? As chuvas convectivas, as chuvas orográficas e as chuvas frontais, né? Então, as chuvas convectivas são as chuvas de verão, são aquelas chuvas aquelas chuvas que dão pancadas, né? Chove muito num curto espaço de tempo. Dá uma pancada forte num curto espaço de tempo, aí eu tenho as chamadas chuvas convectivas. Ele fala o seguinte, ó, forma-se uma brusca ascensão local de ar menos denso que atingirá seu nível de condensação com formação de nuvens e muitas vezes precipitações. Então, são exatamente as chuvas de verão. Normalmente você tem assim, encontros de camadas de ar mais frias com camadas de ar mais quentes, e aí você tem pancadas, você tem trovões, relâmpagos, né? São aquelas chuvas muito barulhentas, né? Vamos falar assim. E de grande intensidade e curta duração. Chuvas convectivas. As orográficas, as chuvas orográficas são as chuvas que têm a ver com relevo, né? Exemplo clássico das chuvas orográficas é o que acontece no Nordeste do Brasil. Nós temos, por exemplo, no litoral do Nordeste, pegando desde lá do Rio Grande do Norte até a Bahia ali, aquele trecho ali, né, principalmente. Tem também Maranhão, Ceará, Piauí, mas principalmente do Rio Grande do Norte até a Bahia, o litoral da Bahia, no litoral desses estados, chove bem. Você tem um tipo de clima diferente. Uma chuva, então um local que chove mais, né? Esses locais aí.
Agora, já no agreste, no sertão do Nordeste, chove muito pouco. Por que isso? Porque as massas de ar úmidas que vêm do Oceano Atlântico, elas vão chegando na costa brasileira, lá no Nordeste, e vão começando, né, promover precipitações, chuvas. Chega num determinado ponto que eu vou ter o quê? Montanhas ou serras, né? Exatamente ali na região do Agreste e do Sertão também, essas essas massas de ar úmidas, elas vão caminhando, né? Vão se locomovendo e vão precipitando. Então, elas vão perdendo a umidade vai acabando, né? Chega lá naquela barreira, que são as montanhas, ela chega na barreira, aí ela faz o quê? Ela passa por cima daquela barreira, só que quando ela faz essa passagem para o outro lado, vencendo a barreira, praticamente quase toda a umidade dela já ficou a montante, ficou antes dessa montanha, né? Quando ela chega, então, do outro lado, ela já chega praticamente sem umidade, sem água. E aí não chove, né? Não chove lá no sertão nordestino. Então, assim, se você comparar o clima que existe no litoral nordestino, ele é muito diferente do clima do sertão nordestino. No mesmo estado, né? Você pega, por exemplo, Pernambuco. Quanto chove em Recife e quanto chove no interior de Pernambuco. É muito diferente, né? Tem, assim, uma diferença grande nos totais precipitados, na lâmina precipitada anual, por exemplo, é muito grande a diferença, e o comportamento do clima é bem diferente também, em função da barreira, do relevo, né? São as chamadas chuvas orográficas que ocorrem lá. E as chuvas frontais ou ciclônicas, né? São chuvas aí, né? Como ele fala, provém da interação de massas de ar quente e frias também, né? Nas regiões de convergência na atmosfera. O ar quente e úmido é violentamente impulsionado para cima, resultando no seu resfriamento e na condensação do vapor de água, de forma a produzir chuvas. São chuvas de grande duração, atingindo grandes áreas com intensidade média. Então, a diferença básica dessa aí com a primeira lá, com a orográfica não, com aquela primeira que nós vimos lá, essa aqui, ó, a convectiva, né? É que elas têm o quê? Duração maior, né? As frontais são chuvas que duram dias, né? Então, começa a chover hoje, vai até sexta-feira chovendo, né? Tem aí também uma intensidade, às vezes, média, né? De baixa a média intensidade. Chove pouco, né? Durante as 24 horas. Em termos quantitativos, né? Se você pegar 24 horas, choveu pouco. E aí você pega mais 24, mais 24, mais 24. Então, você vai ter uma intensidade de precipitação baixa. Ou média, né? Então, a chuva frontal é uma chuva assim que tem uma duração, né? Uma duração grande. São chuvas duradouras, chuvas que demoram dias, ficam dias chovendo, né? Bom, formas de precipitação na natureza. Formas de precipitação na natureza. Nós temos chuvisco, também chamado de neblina ou garoa, né? É uma precipitação muito fina e de baixa intensidade. São aquelas chuvinhas fininhas, né? Alguns chamam também de neblina ou garoa, né? É uma precipitação praticamente desprezível, né? Temos a chuva, que é a forma tradicional e clássica de precipitação na forma líquida, né? E temos a neve. A neve é a precipitação em forma de cristais de gelo que durante a queda se unem formando blocos de dimensões variáveis. Volto a dizer, não é importante para nós aqui na região tropical, né?
Temos também a chamada saraiva. A saraiva, muitos, ou talvez alguns de vocês nunca ouviram falar nesse termo aí, saraiva. A saraiva, ela é também chuva de granizo também, mas ela tem um tamanho. A única coisa que diferencia é o tamanho das pedrinhas, né? O tamanho das pedrinhas. Então, a saraiva, ela é uma precipitação sob a forma de pequenas pedras de gelo arredondadas com diâmetro de cerca de 5 milímetros, ou meio centímetro, né? Então, são pedrinhas muito pequenas de gelo, né? Chamada saraiva. A diferenciação é simplesmente uma coisa mais didática e mais... É técnica e didática também, né? Porque os meteorologistas, eles têm essa diferenciação aí. Se for uma pedrinha de menos de 5 milímetros, é saraiva. Acima de 5 milímetros é granizo, né? Então, granizo é quando as pedras redondas ou de forma irregular atingem grande tamanho, acima de 5 milímetros, ou seja, 5 milímetros, meio centímetro, né? Meio centímetro. Orvalho, né? O orvalho, nas noites claras e calmas, os objetos expostos ao ar amanhecem cobertos por gotículas de água. Houve a condensação do vapor de água do ar nos objetos que resfriam durante a noite. O resfriamento noturno geralmente baixa a temperatura até o ponto de orvalho. Né? Nós não vamos entrar nesses aspectos aí, gente, porque vocês já têm a disciplina lá específica sobre isso, né? Sobre precipitação, sobre clima, né? Você já tem essa disciplina aí. Eu não sei para engenharia florestal se é obrigatória, para agronomia eu sei que mas para vocês eu não sei se é obrigatória, não. Essa disciplina de agrometeorologia, provavelmente, né? Ou climatologia agrícola, alguma coisa assim. E a geada, né? A geada, que é de importância, muito importante para a gente na área agrícola. A geada é a deposição de cristais de gelo, fenômeno semelhante ao da formação de orvalho, mas ocorre quando a temperatura é inferior a 0 grau. Então, a diferença do orvalho com a geada é que no orvalho, a temperatura de resfriamento ela é maior que 0 grau. E na geada, a temperatura de resfriamento é inferior a 0 grau. Né? Então, a geada ela é importante porque, principalmente em regiões, por exemplo, você pega aí sul de Minas, São Paulo, algumas áreas de São Paulo, Espírito Santo, né? Que são regiões que produzem café. Também tem os cinturões verdes de produção de hortaliças, folhosas e não folhosas também. Essas áreas, elas são muito vulneráveis à geada. As espécies que são cultivadas são vulneráveis. Então, por exemplo, uma geada num cafezal causa um estrago violento, né? Você pode até perder o seu cafezal, ter que fazer a poda drástica, né? Ou seja, cortar lá no coleto da planta, no colo da planta, você vai e faz aquela poda drástica, elimina a parte aérea todinha para a planta voltar novamente, a rebrotar, né? Aqui na região, né, eu não conheço, tenho curiosidade de conhecer, que é a região de Capelinha aqui, que tem produção de café, eu teria vontade de conhecer lá, se bem que não é uma região de geada, né? Ela não é uma região propícia à geada, mas, assim, é uma região de produção de café. Curiosidade vem em cima disso. Então, a geada ela pode causar um estrago muito grande no cafezal, numa área de produção, por exemplo, de alface, de chicória, de almeirão, de rúcula, essas folhosas, né? Também repolho, tomate, né? Praticamente essas espécies que são cultivadas em hortas, quase todas elas são extremamente vulneráveis à geada. Então, se geou, você vai ter seríssimos problemas, muita perda, né? Perda na produção, muito grande.
Então, a geada, existe forma de você tentar contornar o problema, não resolver, mas tentar contornar o problema de forma a usar medidas paliativas para reduzir o seu prejuízo. O que você pode fazer é reduzir o seu prejuízo, né? Na verdade. Bom, alguma pergunta por enquanto, gente? Vocês estão quietinhos aí? Vocês devem estar aí tomando água de coco aí, né? Tomando aí um café, alguma coisa, né? Deitado. Deitado aí, assistindo um filme junto com a aula, né? Mas é isso aí, gente. Tá cada um vivendo o seu momento, né, diferente aí, né? Nessa pandemia aí, que não, insiste em não acabar, né? Nem sei quando vai acabar isso, mas tudo bem. Alguém tem algum questionamento, alguma observação, alguma coisa para poder falar por enquanto? Nós estamos com 10 minutos para as 4 da tarde. Claudionô. Não. Não? Claudionô. Sim. Você pode repetir, por favor, a diferença entre Saraiva e granizo, por favor? Sim. A saraiva são... Deixa eu voltar aqui na definição. A saraiva é quando você tem pedras de gelo menores que 5 milímetros. Vou botar aqui. Ó. Ah, sim. Você vê, ó? Saraiva. Cadê? Vamos ver aqui. Olha lá. Acompanha aí, ó. Olha só. Saraiva também é uma precipitação, tá, gente? Granizo e saraiva são precipitações também. Da mesma forma que a chuva é uma precipitação. Saraiva é precipitação, granizo também é precipitação. A saraiva, então, é precipitação sob a forma de gelo, com diâmetro de cerca de meio centímetro ou 5 milímetros. Então, é meio centímetro. São pedrinhas de meio centímetro, no máximo. Ah, sim. Se for acima de meio centímetro ou 5 milímetros, como queira, a gente chama de granizo. A única diferença é essa. É o tamanho da pedrinha, né? Então, Ok. quando a gente vê aí em determinadas situações, principalmente quando nós temos início do verão, as primeiras chuvas, né? Aquelas pancadas violentas que dão de chuva, você costuma ter aí pedras muito maiores do que meio centímetro, muito maiores, né? A gente vê aí, em algumas situações, pedras quase do tamanho de uma bola de como fala? Bola de tênis, né? Umas pedras enormes mesmo. Lá no sul, né? Costuma acontecer muito disso. Então, você pode encontrar aí situações, assim, extremamente graves, né? No que diz respeito aos impactos dessa chuva, dessa precipitação, melhor dizendo. Aí vai o quê? Vai furar telhado, vai destruir... como chama? Me fugiu o nome aqui agora. Estufas, né? Vão destruir estufas. Então, essas chuvas, essas precipitações são muito impactantes. No caso do granizo, né? No caso do granizo. Só, evidentemente, eu vou falar uma coisa aqui mais num tom de brincadeira, mas é bom a gente falar, é preferível pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, algumas pessoas, não vou dizer da área técnica, mas algumas pessoas que não são da área técnica falam granito, né? Na verdade, o granito é uma pedra, né? É uma rocha. Então, o certo é granizo. Todo mundo já deve saber disso, evidentemente, né? Mas eu estou só chovendo no molhado aqui, né? Só para poder ficar bem caracterizado. E o papel da gente também é isso, né, gente? Às vezes, chover no molhado, falar algo que é óbvio, né? É importante, mesmo que a gente esteja falando algo que já seja de domínio público, mas é importante falar, né? Bom. Orvalho, geada, pluviometria, né? Aqui eu já adiantei um pouquinho, falei da altura pluviométrica, ou lâmina, ou intensidade de precipitação. Aqui, altura pluviométrica, duração.
O que mais? Intensidade, né? Que eu já fiz o cálculo com vocês. Tempo de recorrência. Ah, sim, agora o tempo de recorrência, né? Como que o autor chama tempo de recorrência? Ele fala que o tempo de recorrência é interpretado na análise de alturas pluviométricas ou intensidades máximas como um intervalo médio em número de anos em que se espera que ocorra uma precipitação maior ou igual à analisada. Isso aqui é muito importante quando você está estudando, por exemplo, reservatórios, dimensionamento de reservatórios de regularização ou reservatórios de geração de energia elétrica, quaisquer tipos de reservatório. O tempo de recorrência. Então, eu falo o seguinte, que a chuva, né? O tempo de recorrência da precipitação é de 10 anos. O que significa isso? O tempo de recorrência da precipitação é de 10 anos. Significa que eu vou esperar uma chuva igual àquela que ocorreu somente daqui a 10 anos, novamente. Então, por exemplo, essa chuva de 50 milímetros em uma hora que aconteceu em São João Evangelista aí há uns 7 anos atrás. 50 milímetros em uma hora. Existe lá, evidentemente, o tempo de recorrência. Quanto tempo vai demorar para que ocorra de novo uma chuva igual ou maior que essa? Por exemplo, 10 anos, né? 15 anos, 20 anos. Então, tem como se calcular isso aí, tá? Esse tempo de recorrência, então, ele é importante para te dar uma ideia de quão intenso foi o fenômeno, né? De quão intenso foi o fenômeno. Quanto maior o tempo de recorrência, mais raro é o fenômeno, né? Então, se ocorre, por exemplo, uma chuva de 200 milímetros em uma hora, o tempo de recorrência dele é altíssimo, né? Muitos anos. Para acontecer de novo um dilúvio desse, daqui a muitos anos. Então, tempo de recorrência, tá? É uma grandeza também importante dentro da precipitação, do estudo das precipitações. A frequência de probabilidade que anda junto com o tempo de recorrência é o inverso, na verdade, do tempo de recorrência. Então, a probabilidade de acontecer o fenômeno, né, novamente. Então, eu digo, por exemplo, que a probabilidade de acontecer o fenômeno de uma chuva de 200 milímetros em uma hora é de probabilidade de 10%, né? Então, eu estou dizendo que somente 10% de chance, né, de acontecer de novo aquele fenômeno, ou um fenômeno mais grave ainda, mais intenso ainda do que aquele. Então, a frequência é o inverso do tempo de recorrência. Ó, tempo de recorrência e frequência. Então, a frequência é o inverso do tempo de recorrência. Tá? Frequência é o inverso do tempo de recorrência. Pluviometria. Pluviometria. Regime pluviométrico. Regime pluviométrico. Eu vou depois passar para vocês uma pesquisa, mas eu não vou adiantar muito o que é agora, não. Mas, assim, Peraí, deixa eu apertei o negócio aqui. Uma pesquisa dentro da área de precipitação ou na área de clima, né? A única coisa que eu vou pedir para vocês dentro de clima vai ser isso. Então, brevemente eu vou colocar disponível para vocês aí na página da disciplina, vocês vão poder ter acesso com detalhes do que se trata, tá? Bom, regime pluviométrico é o conjunto de características dessa mesma região, ou da região, né, resultantes da precipitação média e distribuição, frequência e duração das chuvas, sendo cada região caracterizada pelo seu regime pluviométrico. Então, vem exatamente de encontro
ao que eu vou pedir para vocês. Nós temos aí, alguns de vocês já devem ter visto, a chamada classificação de Köppen. Classificação de Köppen. A classificação de Köppen é a mais usada no mundo, né, para classificação climática. Então, por exemplo, você quer saber qual é o clima de São João Evangelista, né? Se não me falha a memória, aqui é CWA. CWA. Classificação. Clima CWA. Lá na minha região, que é sul de Minas, já é CWB. Né? Aqui é CWA porque a temperatura média mínima anual ela é inferior a 20... Ela é superior a 22 graus, me parece. Alguma coisa assim. Lá na minha região, ela é inferior a isso. Né? Então, é um clima muito semelhante. Semelhante na distribuição de chuvas, mas difere um pouquinho na temperatura média mínima anual, né? Difere um pouquinho. Lá é mais frio do que aqui. Agora, se você pega, por exemplo, o clima de São João Evangelista e o clima de Portugal, região de Lisboa lá, é totalmente diferente, né? O sul de Portugal, o sul da Espanha, totalmente diferente. Totalmente, né? Lá já é um clima mais mediterrâneo, né? Tem outras características. Então, cada um desses climas aí tem uma classificação diferente. E esses climas, eles são classificados por letras. Aí vem exatamente com a classificação de Köppen, que vocês vão ver, né? Já existe, evidentemente. Essa classificação de Köppen é muito antiga, é do início do século XX, muito antiga, mas é muito usada ainda, tá? Muito usada. E aí você vai ver lá, por exemplo, já existe o mapa, né? O mapa do Brasil todinho já delimitado com os climas, de acordo com a classificação de Köppen, o mundo inteiro já com essa classificação, tá? Você pega o mapa mundi, já está todo determinado lá qual é o clima em cada região, tá? Então, ele fala o seguinte, que o regime pluviométrico tem a ver com isso, né? Cada uma dessas regiões, que tem esses climas diferenciados, vão ter o seu regime pluviométrico característico. Não é só chuva, né, que vai caracterizar um clima, mas também a chuva, né? Existem, por exemplo, regiões que o inverno é seco e o verão é chuvoso. Existem regiões que o inverno é chuvoso, o verão é seco. Tem de tudo, né? Caracterizando o regime pluviométrico. Pluviometria. A pluviometria, gente, tem a ver com como o próprio nome indica, né? Pluvio, chuva. Metria, medição. Então, medição de chuva. Como que eu vou medir uma chuva? Como que eu meço chuva? Como que eu vou determinar, por exemplo, São João Evangelista choveu 50 milímetros. Como que eu obtive esse valor? De que jeito que eu obtenho esse valor? Alguém sabe, não? Tem uns pluviômetros, né? Que vai, quando chove, vai enchendo. Isso, exatamente. O Eliseu falou aí. Exatamente. Então, tem os pluviômetros, né? Esses pluviômetros são instalados em diferentes locais e recomenda-se instalar um pluviômetro longe de árvore, longe de construção, longe de quaisquer obstáculos, né, que possam mascarar o resultado. Você tem que instalar o pluviômetro num local descampado, num local aberto, sem nenhum obstáculo próximo a ele, né? Então, você tem o pluviômetro, né? Então, vai chover, esse pluviômetro vai coletar a lâmina precipitada, você vai lá, todos os dias, no mesmo horário, coleta aquela água que o pluviômetro pegou e obtém o valor, anota aquele valor. É a forma tradicional de se obter o valor de precipitação. Então, ele coloca o seguinte, a medida das precipitações é feita através de aparelhos medidores cilíndricos, com áreas que podem variar de 100, 200, 400 ou 1.000 centímetros quadrados, colocados a 1,5 metro do solo, normalmente 1,5 metro, tá? Livre de obstruções.
Valores com precipitação de décimo de milímetro obtido por... Valores com precisão, melhor dizendo, né? Valores com precisão de décimo de milímetro obtido por P é igual a 10, que multiplica V sobre A. É o volume em centímetros cúbicos. A é a área em centímetro quadrado. Tá? Então, eu posso calcular dessa forma. Por que 10 na fórmula? É para transformar para milímetro, né? A chuva, a precipitação é dada em milímetros, não em centímetros. Então, é milímetro precipitado. Então, por exemplo, se eu tenho o volume precipitado 100 centímetros cúbicos, a área de coleta do pluviômetro, 100 centímetros quadrados. Então, vai dar 100 centímetros cúbicos dividido por 100, 1 vezes 10, 10 milímetros. Né? Então, o que acontece? Nós temos a boca, né? A boca de coleta, né? A boca por onde vai as águas vão cair dentro do pluviômetro convencional, o mais comum que nós temos aí, é em torno de 12 centímetros, mais ou menos, a área, né? O diâmetro da boca do pluviômetro, em torno de 12 centímetros. Tá? E, para coletar o volume, né? Normalmente, quando se compra o pluviômetro, eles já vendem a proveta, que é o vasilhame, né? Onde você vai coletar a água que choveu. Essa proveta já vem graduada em milímetros. Então, você já lê direto em milímetros. É o que se tem normalmente, tá? A proveta que coleta a água do pluviômetro, ela já está graduada em milímetros e não em ml. Não está em milímetros de chuva, em ml de chuva. Está em milímetros, mm, né? Já te dá direto. Você deixa a água cair dentro da proveta, já lê lá 20. Então, você já anota 20 milímetros. Pronto. Se você não tiver uma proveta assim, não tem problema. Você pode usar uma proveta normal, proveta que dá em ml, coletou lá tantos ml, você converte depois para milímetros. Tá? Nós faremos depois um exercício com isso. Nós pegaremos a área de coleta do pluviômetro e o volume coletado. E vamos transformar para ml, para milímetro. Eu vou bolar um exercício depois para vocês com isso, tá? Eu vou ter uma lâmina, ou melhor dizendo, eu vou ter um volume que precipitou dentro do pluviômetro, eu vou ter o diâmetro do pluviômetro, e aí eu vou... né? Qual é a lâmina precipitada? Sabendo-se o quê? Se alguém estiver anotando aí no bloquinho, no caderno, alguma coisa, ou então fica registrado na gravação, que nós sabemos que 1 milímetro, 1 mm é igual a 10 é igual a 1 litro por metro quadrado, né? 1 milímetro, que é mm, é igual a 1 litro por metro quadrado, que é igual a 10 metros cúbicos por hectare. Nós devemos saber isso aí, tá? 1 milímetro, mm, né? É igual a 1 litro por metro quadrado, que é igual a 10 metros cúbicos por hectare. Sabendo disso, nós podemos fazer as conversões depois, tá? É um exercício que eu vou deixar... Talvez eu deixe na página da disciplina para vocês, alguma coisa assim. Eu deixo lá um arquivo lá para vocês entrarem, vão encontrar lá o exercício e vão fazer. Tá certo? Então, posteriormente faremos isso aí. Viu? Pluviógrafo, né? Deixa eu ver aqui, gente. Eu não sei aqui na gravação. Deixa eu ver aqui na gravação. Eu não sei se tem como pausar a gravação. Eu queria dar uns 5 minutinhos de intervalo, que eu estou
precisando, né, dar uma chegadinha ali no Wanderlei Cardoso, mas eu não sei se tem como, se eu apertar aqui e interromper a gravação, se ele vai parar a gravação, se ele vai interromper momentaneamente, né, se ele vai dar uma pausa, né? Eu não sei, porque eu não queria que o arquivo da aula se dividisse em dois, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou, para não ter esse problema aí, de porventura acontecer da aula ser dividida em duas, eu vou dar um intervalinho de uns 2 minutinhos só, 2 minutinhos, eu vou minimizar a tela aqui, 2 minutinhos, nós voltamos a falar aqui, né, do pluviógrafo, tá? Nós voltamos a falar do pluviógrafo. Então, aguardem aí 2 minutinhos, que eu já volto, tá? Para a gente poder dar prosseguimento. Nós estamos com 16 horas e 10 minutos, nós vamos dar prosseguimento daqui a pouquinho, né? Nós não iremos até às 17 horas, ou antes, né? Vamos terminar antes, mas, de qualquer forma, eu preciso dar um intervalinho agora, de uns 2 minutinhos, para dar uma chegadinha ali, né? Já voltamos. Aguardem só um instante aí, por favor. Tranquilo. Vai ouvindo uma musiquinha aí, tá ok? Ok. Ok, gente? Pode ser? Pode. Beleza, então. Vocês também vão tomando uma aguinha aí, uma Coca-Cola, vai distraindo aí, né? Deixa eu minimizar aqui. Já voltamos.
Pessoal, vamos voltando então. Deixa eu... Pessoal, voltando então, vamos retornando aqui a nossa aula, né? Vamos aqui falando aqui agora, nós vamos falar do pluviógrafo, né? Nós falamos do pluviômetro, né? Falamos do pluviômetro e aí ficou faltando falar do pluviógrafo, né? O pluviógrafo, gente, ele é um instrumento que tem uma vantagem, né? Uma vantagem importante. O pluviômetro mede chuva. O pluviógrafo registra chuva, né? Registra chuva. Deixa eu fechar isso aqui, gente. Estou fazendo download aqui. E aí, está abrindo essa janela aqui. Está atrapalhando aqui. Deixa eu fechar que depois eu faço isso, né? Bom, o pluviógrafo, então, ele vai te dar uma coisa importante, que é o momento em que ocorreram as chuvas. O momento em que ocorreu a chuva. Então, por exemplo, eu quero saber às 3 horas da manhã quanto que estava chovendo. Com o pluviômetro não tem jeito. Né? Com o pluviômetro não tem jeito de saber, né?
O pluviômetro eu não consigo saber. Agora, com o pluviógrafo, eu consigo saber. Porque vai estar registrado, né? Vai estar registrado lá na folha, ou no datalog, ou seja onde for, vai estar registrado lá. 3 horas da manhã, tantos milímetros. Então, eu vou saber exatamente quanto estava chovendo às 3 horas da manhã. Então, ele fala o seguinte, no slide. Em muitos estudos hidrológicos, previsão de picos de cheia, por exemplo, é indispensável conhecer não somente a altura total de precipitação referente a um determinado período, mas também a intensidade dessas precipitações em cada instante ao longo desse período. Utiliza-se, então, um pluviógrafo, também chamado pluviômetro registrador ou udógrafo, cujo aparelho registrador traça em diagrama a curva das precipitações acumuladas no período. Então, eu tenho o pluviógrafo tradicional, o mais antigo, né, aquele que já muitos locais já estão substituindo por outros. Você tem como se fosse aquela folha, né, que você tem, por exemplo, quando você vai fazer um eletrocardiograma, né, tem lá um ponteirinho, uma agulha que fica registrando no papel a oscilação, né, dos seus batimentos cardíacos. No caso do pluviógrafo, existe lá também um sistema semelhante àquele que vai registrando ao longo das horas do dia qual foi a lâmina precipitada, quanto que estava chovendo naquele determinado momento. Então, o pluviógrafo tem essa vantagem. Ele te dá a intensidade da chuva. Ele te dá a intensidade. Nós vimos lá atrás, né, no início da aula, que a intensidade da chuva ela é um fator, é um dado extremamente importante para a gente. Saber quanto que está chovendo naquele momento, né? O pluviômetro não dá isso, ele só dá o total, só a lâmina total. O pluviógrafo dá a intensidade. Tá certo? E o total também, né? O pluviógrafo dá tudo, né? O pluviógrafo dá tudo para você. Então, o pluviógrafo, objetivo. O equipamento automático pode ser necessário devido à falta de observador, dificuldade de acesso ou para conhecer a distribuição da precipitação dentro do dia, melhor dizendo. Então, o pluviógrafo, ele pode ser automatizado, né? Nos dias de hoje, nós temos aí pluviógrafo automatizado. Não existe um instrumento mecânico de registrar a precipitação. Isso é registrado digitalmente, num HD, vamos falar assim de uma forma mais coloquial, né? Isso é registrado num HD e você depois baixa esses dados e você vai ter lá por hora qual foi a precipitação. Ou por minuto, ou de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora, de hora em hora, né? Você pode estabelecer qual vai ser o tempo de precipitação, o tempo de registro da precipitação. Sensores com cubas basculantes ou reservatório com sifão, registradores, mecânico, pode ser um tambor com relógio e pena sobre papel milimetrado, que foi o que eu disse, né? Comparando com o eletrocardiograma, e o eletrônico, que é o mais moderno. Transmissão. Coleta por observador, equipe de campo, transmissão por rádio, satélite e celular, dependendo da distância e custos. Então, você pode ter, por exemplo, um local que está coletando os dados, mandando esses dados para um outro local longe dali, via rádio ou via celular, né? Ou via satélite, inclusive. Os aparelhos mecânicos apresentam maior custo de processamento e erros. Então, os mecânicos, não é que eles sejam ruins, é que eles podem dar mais erros, podem dar necessidade de mais manutenção, porque eles são mecânicos, eles não são... Eles têm um risco maior de não funcionar direito, de tal. A margem de erro dele é maior, né? Vamos dizer, ele pode errar mais. Não é que ele pode, ele erra mais, vamos falar assim. Tem menor precisão. Os digitais também têm problemas, mas, assim, eles têm uma precisão maior
e pode ter problema com impacto de raios, né? Tanto que numa estação meteorológica, por exemplo, o raio, ele é um elemento que pode trazer para você seríssimas consequências. Pode queimar a sua estação, pode inviabilizar um monte de coisa, né? O uso dos aparelhos. Então, vamos lá. Pluviômetros são mais baratos e menor custo de operação. Então, você pode comprar um pluviômetro aí baratinho. Você pode fazer um pluviômetro em casa, né? Pode usar aí uma garrafa PET de 2 litros e fazer um pluviômetro. Não tem erro nenhum, né? Com uma precisão boa, inclusive. Pluviógrafo. Quando é desejada a variabilidade temporal no dia, ou seja, a oscilação da intensidade de chuva, né? Quando eu quero saber a intensidade de chuva, eu preciso ter pluviógrafo. Autonomia e automatização dos aparelhos. Está se partindo hoje para isso, né? Autonomia, maior autonomia e automatização. É um funcional, tá? Ele tem uma boca aqui em cima, mais ou menos com uns 12 centímetros de diâmetro. Ele fica instalado a 1,5 metro de altura do chão, mais ou menos. O pluviógrafo está aqui, ó, tradicional, né, com aquela bobina de papel. Aqui uma agulha que vai registrando a oscilação da chuva no papel. Processamento de dados pluviométricos. Detecção de erros grosseiros, preenchimento de falhas e verificação de homogeneidade dos dados. Isso aqui, gente, esse ponto aqui, ele é, vamos dizer, absolutamente complexo, vamos falar assim. Se você perde um dado, por exemplo, ou se você tem um erro em um dado, para você corrigir aquilo ali, você tem a mão de cálculos matemáticos, não muito simplesinhos, tá? Cálculos matemáticos um pouquinho mais complicadinhos, para poder você corrigir. Semelhante ao que vocês viram lá na estatística, vocês devem ter visto na estatística, quando você tem, por exemplo, parcela perdida, né? Você tem uma parcela perdida no experimento, aí você precisa fazer uma estimativa daquela parcela perdida. Existe, você tem que lançar a mão de alguns cálculos, né? Se você perder uma parcela, o cálculo é de um jeito. Se você perde 2 parcelas, o cálculo já fica bem mais complicado, né? Então, à medida que você vai perdendo parcelas, você vai complicando a sua situação. Aqui também, se você tem erro, você coletou, por exemplo, a chuva, anotou um dado errado, né? Por algum motivo anotou um dado errado, ou você não coletou algum dado em algum dia, ou 2 dias, 3 dias, sei lá quantos dias, né? Tudo isso aí, você precisa lançar a mão de processamento, né? De processamento de dados. Você precisa lançar a mão de matemática para poder estimar, né? Já que seus dados foram pedidos, você não tem os dados, você precisa estimar o dado que você não tem. Tá certo? E, em cima disso, verificar a homogeneidade dos dados. Saber se os dados estão homogêneos ou não, né? Tem como se descobrir se os dados foram... Por exemplo, tem como, se você joga um dado ali, mais ou menos, um dado errado, tem como descobrir isso aí, né? Estimar, na verdade, né? Que houve algum problema. Bom, aqui, gente, nós já entramos num outro assunto que eu prefiro deixar para a próxima aula. Nós estamos com 16h30, 16h28, né? 16h28. Eu vou deixar esse assunto aí de precipitação média para uma próxima aula, porque eu preciso também deixar para vocês um exercício sobre o método de Thyssen, né? Esse método de Thyssen é o método que eu vou falar do método da média aritmética e o método de Thyssen. Para a gente poder estimar a precipitação média numa bacia hidrográfica. Como que eu vou estimar a chuva que ocorreu na bacia como um todo? Quanto que choveu na bacia? Precipitação média, quanto que choveu? Eu preciso estimar isso. Então, eu tenho, principalmente, média aritmética e método de Thyssen.
O das isoietas é um pouquinho mais complicado, mas eu vou explicar os dois, da média aritmética do Thyssen, e do Thyssen eu vou dar um exercício para vocês. Tá certo? Então, nós vamos abrir agora para alguma pergunta, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, e na sequência nós vamos encerrar a aula, e amanhã eu vou disponibilizar essa aula na página da disciplina para vocês. Se não houver nenhum problema com o YouTube, né? Na hora de eu fazer o upload. Alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário, alguma coisa? Tá tudo bem? Como é que tá? Tranquilo. Certo. Mais alguém? Quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Tem alguém de vocês que está em São João? Eu não tô, não. Não. Tô. Tá. Só curiosidade. Tá. Pode Certo. ser. Certo. Bom, gente, então, já que não há mais perguntas, não há nenhum questionamento, eu vou encerrando a aula por aqui, por hoje, né? E espero já disponibilizar essa aula para vocês amanhã na página da disciplina. E aí a gente volta, né, na próxima aula aí. Um abraço a todos, bons estudos, e a gente volta a se falar novamente proximamente. Tá ok? Boa tarde, tchau. Tchau. Gente. Bons Boa estudos. tarde. Tchau. Tchauzinho. Boa tarde.